vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela. Cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Então aqui ele está contando uma história real. Tá? Ele está contando uma história real. Ele está contando que tinha uma cidade, né? E a cidade, ela tinha um grande interesse nela, né? E um rei muito poderoso cercou a cidade. Um rei muito poderoso cercou a cidade e falou: essa cidade é minha, eu vou pegar para mim, eu vou pegar tudo, essa cidade é minha e de mais ninguém. E então o rei, ele cercou a cidade de uma forma que seria praticamente impossível qualquer coisa acontecer que não fosse esse rei dominar a cidade. Tá? Na época onde a força bruta ela era muito importante, né? Hoje, né, a força bruta já é menos importante. Então nessa época que a força bruta era muito importante, cercou a cidade, pim, beleza. Então ó, um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. E aí vem. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. Pobre, mas sábio. Com muitos dispositivos de guerra. Desculpa. Homem é pobre, mas sábio. E com a sua sabedoria ele salvou a cidade. Então olha só. Cercou a cidade, rei, força brutal, muita gente. E uma pessoa, uma única pessoa, que era pobre e sábia, salvou a cidade. Caraca, como assim? Uma pessoa pobre e sábia salvou a cidade. E a mensagem principal não é nem essa. A mensagem principal é o que vem agora. Que ele diz assim, ó. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Ninguém mais se lembrou daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada. E logo suas palavras são esquecidas. Lembra? Esquecidas. Por que as suas palavras são esquecidas? Porque o homem só morre quando o seu nome é pronunciado pela última vez. E ninguém lembra do pobre. E logo as suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Cara, olha quanta reflexão que tem aqui, cara. A reflexão mais forte de todas, sabe qual que é? Eu li umas 3 Bíblias aqui. Eu fui pesquisar quem é esse homem pobre e sábio que salvou a cidade. Quem é esse homem pobre e sábio que salvou a cidade? Eu não achei, mano. Eu não achei. Eu achei o seguinte, essa é uma história real. Salomão conta uma história real da época. Mas ninguém sabe quem é essa pessoa. Ou seja, o cara salvou uma cidade. O cara salvou uma cidade sendo uma única pessoa. Ele era pobre, ele era sábio, ele salvou isso contra um exército gigantesco. E Salomão diz, mas ninguém lembra desse cara. E eu fui pesquisar quem é esse cara e não tem nenhum registro disso. Então a gente nunca vai saber quem é esse cara. Sacou? Ninguém vai saber quem é esse cara. Quem é esse cara, meu? Quem que é esse cara? O pobre salvou a cidade? Cara, não sei. Tem muitas teorias. Será que era Jesus? Não sei lá. Ah não, assim vê que não, nessa época não. Mas não sei, quem é esse cara? Então assim, não dá pra saber. Não dá pra saber. O ponto é, essa é a mensagem já. Por quê? Porque essa pessoa que salvou a cidade, ela foi esquecida. Por quê? Porque essa pessoa, ela era pobre. E as pessoas tendem a não valorizar o nome de quem não tem recursos. Isso é uma coisa que a gente faz. E as pessoas não fazem isso e elas estão erradas. Por que elas estão erradas? Porque Salomão diz aqui, ó. Salomão diz, ó. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção. Então não está dizendo, ouça as palavras de quem tem grana e posses. Ele diz, ouça as palavras dos sábios. Porque a gente tende a ouvir a opinião de quem é sábio. Desculpa, de quem é rico, de quem é poderoso, de quem tem fama. E não ouvir a opinião de quem tem sabedoria. Mas o que faz a gente crescer de certa forma é ouvir a sabedoria e não ouvir quem tem posses. Às vezes existe uma relação, mas não é isso. E a gente negligencia a opinião. Vai falar que quando não vem alguém na sua direção, vestido mal, barba por fazer, né? Barba de mendigo, de boné, não sei, vai que vem alguém, assim, você vai ouvir igual a opinião dessa pessoa?
Não vai. E eu entendo. Existe o primeiro impacto das aparências, mas o importante é buscar ouvir a sabedoria dos outros e não ouvir a prosperidade apenas, né? Apenas a prosperidade, não é isso, tá? E o que ele fala aqui, ó? Ele fala que as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Os tolos, eles são manipuláveis. Os tolos, eles são manipulados muitas vezes por pessoas que não são sábios. São manipulados por pessoas que gritam. São manipulados por pessoas que metaforicamente gritam. Por pessoas que são agressivas. Por pessoas que não necessariamente são sábias, mas elas têm má intenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O que a gente tira dessa história? Uma única pessoa salvou a cidade. Claro que não foi ela sozinha que chegou e brigou com todo mundo, não é isso. Mas uma pessoa foi responsável por isso. Porque basta uma pessoa sábia para que tudo mude, né? Basta uma pessoa incrível para que tudo mude. Quer ver? Eu estou num treinamento de negócios, eu e meu time, chamado Equity Mais, esses 3 dias. Hoje é o 3º dia. Eu estava conversando com um empresário. Esse empresário, ele estava com uma grande dificuldade. Ele me falou ontem isso. Ele falou: Thiago, eu preciso contratar uma pessoa muito boa de marketing. Eu preciso contratar uma pessoa muito boa de tráfego. Eu preciso contratar uma pessoa muito boa de tecnologia. Eu preciso contratar uma pessoa muito boa de não sei o que lá. Aí ele falou: e eu vim aqui buscar essa solução, essa resposta. Onde eu encontro essas pessoas muito boas? Aí eu falei: cara, você está fazendo uma pergunta errada. Se você não fizer a pergunta errada, você não vai ter a resposta certa. Aí ele falou: qual que é a pergunta certa? E aí eu disse: você está buscando no lugar errado. Você está buscando no fruto. Você tem que buscar na semente. O que gera todas essas pessoas? O que gera todas essas coisas? O que gera tudo que você está procurando? Aí ele fala: putz, não sei. Tá aqui. Eu falo: tá bom, tá aqui. Por que estar aqui? Aí ele disse: por causa do networking. Tá, mas por que o networking? Ele fala: porque eu posso falar com você. Tá, mas por que falar comigo vai te ajudar? Aí ele disse: porque você vai poder me ajudar. Mas como que eu vou te ajudar? E aí ele pergunta: você vai me ajudar contratando essas pessoas. Eu falei: não, essa pergunta tá errada. De novo, tá errada essa pergunta. Faz a pergunta certa. Faz a pergunta certa. A pergunta certa é: quem vai contratar essas pessoas para mim? E não como eu vou contratar essas pessoas, ou o que eu vou fazer para contratar essas pessoas, ou quando que eu vou contratar essas pessoas. A pergunta certa é: quem vai contratar essas pessoas para mim? Porque não é o Thiago. O Thiago não vai contratar essas pessoas para essa pessoa. O Thiago pode ajudar te fazendo refletir sobre qual pergunta certa você deveria fazer. Se você fizer a pergunta errada, você vai ter a resposta errada. A pergunta certa é: quem pode contratar para mim? Quem pode contratar para mim? Uma pessoa de gente. Aí ele: uau. Eu falo: para de focar nessas pessoas e foca só em uma única coisa. Foca na pessoa de gente. Esquece tudo, foca só nisso. Um CHRO, foca numa pessoa muito boa de gente. Porque essa pessoa vai contratar tudo que você precisa. Essa pessoa vai contratar os líderes, e os líderes vão contratar o time. E o time monta a empresa. Então você não monta a empresa, você monta o time monta o negócio. Entendeu? E você tem que alinhar o time. Por quê? Porque se o seu time ele não estiver trabalhando do mesmo lado que você, pensa comigo. Se você é sócio do negócio e você tem um time trabalhando no negócio, o seu objetivo é fazer o negócio lucrar mais e crescer. O objetivo do seu time é aumentar o próprio salário, porque eles querem ganhar mais dinheiro. Vocês não estão alinhados. Aí você fala: tenha pensamento de dono, mas no seu negócio não dá para ninguém virar dono. Como que você vai cobrar isso? Nem você trabalharia numa empresa onde as pessoas pedem para você ter pensamento de dono se não dá para você ser dono. Então o que você faz? Você permite que essas pessoas de alguma forma venham para o seu lado da mesa. O Benchimol falou isso ontem. Ele passou no evento para contar, e o Benchimol passou ontem e ele disse isso. Ele falou: traga as pessoas para o seu lado da mesa. Por quê? Porque se as pessoas vierem para o seu lado da mesa, você alinha todo mundo. E quando você alinha todo mundo briga junto. Se todo mundo brigar junto, você aumenta as suas chances. Você aumenta as suas chances. É questão de tempo, é matemático. É isso. Entende? E aí quando a gente fala da historinha que eu contei agora, olha só. 2 lições desse trecho. Primeiro, a sabedoria dos pobres é desprezada e esquecida. Cuidado. Do seu lado vai ter alguém que você não vai dar bola. Eu ouvi uma história recente de uma pessoa que eu admiro, de uma pessoa incrível, que contou uma história que ela ouviu de uma pessoa pobre que parecia louca,
que contou para ela uma história quando ela tinha os seus 18 anos de idade. Hoje essa pessoa com quase 50 anos de idade lembrou do que aquela pessoa disse e refletiu. Caramba, fez sentido. Uma pessoa pobre com cara de louca agindo como maluca. Contou um negócio com 18 anos e hoje aos 50 faz sentido. Cuidado. Segundo, a sabedoria vence mais guerras do que o guerreiro. Você tem que entrar numa guerra com ela já ganha. Nunca entre numa guerra com dúvida. Então Sun Tzu, né, que escreveu Arte da Guerra, um livro também incrível há muito tempo, ele tem alguns aprendizados que eu separei para vocês. O primeiro aprendizado de Sun Tzu. Cadê o livro de Sun Tzu? Tem aqui? Não tem aqui? Tem um monte de Sun Tzu aqui, mas... Cara, Sun Tzu, ele diz o seguinte, ó. Sabedoria é crucial. Sun Tzu que diz, tá? Sabedoria é crucial. Nunca vá pra batalha sem saber o que pode estar contra você. Caraca, olha só, preparação, mano. Não vai pra batalha sem saber o que tá contra você. Exemplo simples, vai pra uma entrevista de emprego. Tá louco? Você vai pra uma entrevista de emprego sem nem conhecer sobre empresa? Eu acho ridículo isso. Quando eu vou entrevistar alguém, e aí eu pergunto alguma coisa, e a pessoa fala, ah não, na verdade eu não acompanho muito vocês. O quê? Tá louco? Tá maluco? Como que a pessoa me dá uma resposta dessa? A pessoa fala, não, é que eu sou sincera. Porra! Você é burro, cara. Como eu sou sincero? Você tá indo pra uma entrevista de emprego, você tem que estudar pra onde você tá indo. Por quê? Você tem que entender o ambiente. Não tá aí? Pô, você vai pra uma reunião com alguém. Caraca, qual é o seu nome? Não sei seu nome, mano. Que ridículo. Você tem que saber contra o que você tá lutando, meu. Entendeu? A vida é uma guerra, cara. A vida é uma guerra. Em todos os aspectos. A vida é uma guerra, mano. E se não for uma guerra contra ninguém, é uma guerra contra você mesmo, velho. É uma guerra contra você mesmo. Você é o seu maior inimigo, velho. E eu vou te dizer por que você é o seu maior inimigo. É porque se você quiser comparar sua vida com os outros, você tá sempre fudido. Sabe por quê? Porque nunca tem fim. Não é? Eu contei a história de quando eu era garçom. Eu era garçom, eu queria ganhar mais um pouquinho de dinheiro. Ganhei mais um pouquinho de dinheiro, tinha gente ganhando mais. Aí eu ganhava mais, eu queria ficar milionário. Aí eu fiquei milionário, aí eu via gente com 1 bilhão. Aí eu queria ficar bilionário, eu via gente com mais 1 bilhão. Aí eu queria andar de avião, andava de avião. Aí eu queria andar de jato, andava de jato. Aí eu chegava no hangar, tinha um jato 50 vezes maior. Eu falei, caraca, não tem fim, mano. Aí eu queria falar bem, aí tinha alguém que falava melhor. Aí eu queria ser inteligente, tinha alguém mais inteligente. Mano, nunca tem fim, velho. Ou seja, é contra você, não é contra os outros, mano. Entendeu? É contra você, não é contra os outros. Segundo aprendizado de Sun Tzu, um líder lidera pelo exemplo e não pela força, mano. Um líder lidera pelo exemplo e não pela força. Antigamente, né, quando a gente fala de investimento em terras, né, quando eu falo da Arca, né, ações, negócios, real estate, cash e ativos internacionais, real estate é a parcela de real estate, de imóveis, né, investimentos imobiliários. Lá atrás, antes de 1215, né, para você ter terras, você tomava elas no braço. Você chegava no braço, você ia lá e matava todo mundo. Você ameaçava todo mundo. Só que olha que interessante, você não necessariamente matava as pessoas que estavam na terra. Porque a guerra, ela é ganha antes de lutar. Então você chegava com uma galera, chegava com um monte de gente e falava, e aí, vocês vão sair ou vão morrer? Mas cara, eu vou sair. Beleza, então ó, ganhou a terra sem nem lutar. Como? Através da força bruta. A força bruta que nem precisou entrar em campo. Eles faziam isso, eu ganhava o terreno. Com o passar do tempo, né, quando a gente foi, como eu posso dizer, não é elitizando, a gente foi evoluindo, amor, como que eu posso dizer? Caraca. A gente foi, civilização, a gente foi ficando mais civilizado. Conforme a gente foi ficando mais civilizado, a força bruta, ela deixou de ter tanto peso. E aí em 1215, né, na Inglaterra, o John Lackland, que é o John Lackland, né, falta terra, é o João falta terra, ele assinou uma carta, que é a Magna Carta, dizendo que eles não iam mais, né, a Inglaterra não ia mais pegar o terreno dos nobres, e a partir desse momento as terras começaram a ter mais valor. Né? E aí a partir dali as coisas foram evoluindo, aí teve a Revolução Industrial, as terras tiveram mais valor ainda, porque elas puderam ser negociadas, e o que aconteceu? A sabedoria, a inteligência, a diplomacia, a política, elas começaram a ter muito mais valor do que a força bruta, cada vez mais. E cada dia que passa, isso aqui tem mais valor. Tem mais valor. Né? Então, saca só. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, lutará 100 batalhas sem perder. Beleza? Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, lutará 100 batalhas sem perder.
Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou derrota serão iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo, nem a si próprio, será derrotado em todas as batalhas. Então olha só. Se eu conheço eu e o inimigo, eu ganho tudo. Por que eu ganho tudo? Porque eu não vou entrar em nenhuma batalha que eu não vou ganhar. Se eu conheço a mim e não conheço o inimigo, eu vou ganhar metade das batalhas. Se eu não me conheço nem conheço o inimigo, eu vou perder tudo. Então olha como isso é incrível, tá? E aí, Sun Tzu, ele finaliza assim, ó, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar, tá? A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Sacou? E essa frase me tocou profundamente. A vida é um sonho para o sábio, um jogo para o tolo, uma comédia para o rico e uma tragédia para o pobre. Isso daqui é de Sholom Aleichem, que é um escritor ucraniano. A vida é um sonho para o sábio, um jogo para o tolo, uma comédia para o rico e uma tragédia para o pobre. Olha que foda. E a nossa frase do dia é a seguinte, turma. Frase do dia. O sábio culpa seus passos, o tolo culpa seus sapatos. O sábio culpa seus passos, o tolo culpa teus sapatos. O que isso daqui significa, cara? O sábio, ele culpa seus passos. Por quê? Porque ele sabe que o erro está com ele. A responsabilidade pelo erro é dele. São os meus passos, é o meu pé. O tolo, ele culpa o meu sapato. É o meu sapato que é ruim. É alguém que fez isso. É o outro. Eu terceirizo. Cara, assume a responsabilidade sobre a sua vida. Você que é responsável por essa parada. Tem uma parcela de fé e tem a sua parcela do que você pode fazer. Cara, faz a parada com intensidade, mano. Salomão começa, não esquece, ó. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Pois vivos... Aqui, ó. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Faz com toda a sua força, vai pro seu dia, arregaça, arrepia, representa, tamo junto. Até amanhã, 7 da manhã. Bom dia pra vocês, que o dia seja iluminado de incrível, né, amor? Sim, sim. Tamo junto, Beijo, é nóis. E é isso aí. Tchau.